Acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Isso está lá na Lei 8.213, no artigo 19, que é a lei que regulamenta os benefícios previdenciários. Então, a definição de acidente de trabalho está onde? Está lá na lei previdenciária. O que significa que é o que ocorre pelo exercício do trabalho? Ou seja, não é qualquer acidente que caracteriza como sendo acidente de trabalho. Vamos imaginar que lá no trabalho, o ambiente de trabalho, não é tudo que ocorre no ambiente de trabalho que vai caracterizar acidente de trabalho. Legal? Considera-se acidente de trabalho, nós temos o artigo 19. São duas coisas que são consideradas acidente de trabalho, que são as doenças profissionais, isso foi o tema da nossa aula passada, doenças profissionais e as doenças do trabalho. A aula passada foi só sobre essa diferença aqui. Então, a doença profissional, a doença de trabalho é equiparado a acidente de trabalho. O que é a doença profissional? É aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. Deve constar na lista elaborada pelo Ministério da Previdência Social. Ou seja, a Previdência Social ela tem uma lista, uma relação, que fica lá é um anexo lá do decreto 3048, que ele enumera quais são as doenças relacionadas, às doenças peculiares de determinada profissão. E tem as doenças do trabalho, que é aquela adquirida em função das condições do ambiente de trabalho, né? Adquirida em função das condições especiais em que o trabalho é realizado. E com ele se relaciona diretamente. E também deve contar da lista elaborada pelo Ministério da Previdência Social. Ou seja, a doença profissional e a doença do trabalho, ele tem que estar lá nessa lista, nesse anexo. O que seria aqui uma doença profissional? Vou dar um exemplo agora. E a doença do trabalho? A doença do trabalho tem a ver mais com a ergonomia. Até eu dei o exemplo que o vigilante que fica sentado numa cadeira, que ela é uma cadeira que não é ergonômica, numa guarita, por exemplo, numa cadeira que não tem ergonomia e que força ele ficar, por exemplo, numa postura que fica ofendendo a coluna, isso é uma doença do trabalho, porque não é uma doença peculiar, característica profissional do vigilante. Né? O que seria uma doença profissional característica do vigilante? O vigilante fica muito tempo em pé. Então, as doenças que afetam os membros inferiores, eles são doenças profissionais. E o que é que está aqui nesse nexo técnico profissional? É que o próprio INSS, ele caracteriza, ele pressupõe que aquelas doenças são daquela categoria, ele junta a doença, relaciona com aquela categoria, com o CNAE, o que é o CNAE? É o Cadastro Nacional das Atividades Econômicas. Então, ele diz assim, essa doença é característica das empresas de segurança privada e o profissional, que é o CBO, Código Brasileiro de Ofício, de Ocupação, e o vigilante que trabalha nessa empresa, que trabalha nesse segmento, nessa categoria, ele tem essas determinadas doenças, tá legal? Então, aqui tem que estar no nexo e aqui tem que estar no nexo, legal? Aqui um exemplo de doença, transtornos mentais e de comportamento relacionados com o trabalho. Então, aqui umas doenças, transtornos mentais e comportamentais devidas ao uso de álcool, alcoolismo crônico relacionado com o trabalho. Qual é o agente que ataca aqui? Problemas relacionados com o emprego e com o desemprego, condições difíceis de trabalho, circunstâncias relativas às condições de trabalho. Ou seja, se o vigilante tiver essa doença aqui, esse código aqui, ele vai estar relacionado com esses agentes aqui, e isso vai estar lá no anexo do código que afeta a categoria dos vigilantes. Reações ao estresse grave e transtornos de adaptação, estado de estresse pós-traumático. O que é isso? Pensa o vigilante que se submete a uma ação criminosa, de um assalto. Pessoal que trabalha na escolta, pessoal que trabalha no transporte de valores, que isso é muito mais evidente, porque ele está sempre sob tensão. Né? O vigilante de transporte de valores e escolta, ele está na via pública em movimento, em deslocamento, e ele é muito grande, ele trabalha num nível de 8, 9, 10 de tensão. O que acontece isso? Isso gera um estresse. E se ele sofrer ainda a abordagem criminosa que entra em ação, né? O que acontece? Tem uma doença que tem um código F431
que vai gerar o quê? Quais são as causas que já estão prepostas? Outras dificuldades físicas e mentais relacionadas com o trabalho, reação após acidente de trabalho grave ou catastrófico ou após assalto no trabalho. Ou seja, está bem clarinho ali. Circunstância relativa às condições de trabalho. Ou seja, quais essas circunstâncias são ligadas com a causa das circunstâncias relativas às condições adversas do trabalho, que é bem próprias do vigilante. Um exemplo assim para vocês entenderem do que está lá, né? Aí você vai ter ainda outras doenças que nós vamos passar aqui, distúrbios do ciclo da vigília do sono, né? Problemas relacionados com o emprego e com o desemprego, má adaptação à organização do horário de trabalho, trabalho noturnos e noturnos, né? Posições forçadas e gestos repetitivos. Agora, tem exceções, né? As doenças do trabalho, aliás, o que é considerado acidente de trabalho, tem exceções. Considera-se acidente de trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas. Aquelas que a gente leu, e aí vem, não são consideradas como doença do trabalho. As doenças degenerativas, né? O problema é que o cara já nasce com aquela doença e aquela doença não tem nada a ver com a questão do trabalho, né? Não são consideradas como doenças do trabalho. O que não é considerado doença do trabalho? A doença degenerativa, a inerente a um grupo etário, a que não produz incapacidade laborativa, ou seja, é um acidente que não produz incapacidade laborativa, não vai ser considerada. E tem também a doença endêmica, que é aquela adquirida, né? Que é aquela adquirida por segurado habitante de determinada região, que é muito comum. Então, essas não são consideradas acidente de trabalho, certo? Vamos ver aqui. Essa aqui foi que a gente apagou. Situações excepcionais, ocorrências equiparadas ao acidente de trabalho. E aqui o que eu quero chamar a atenção aqui para o nexo individual. Ou seja, o que é o nexo individual? Pode ocorrer alguma situação de doença que não esteja na previsão do INSS, que não esteja lá nesse anexo. Pode ocorrer situações de doença do trabalho e doenças profissionais que não estão relacionadas nesse anexo. Daí o que acontece? Aí que tem essa previsão aqui, do nexo individual. Então não vai ser feito um nexo de relacionamento pela questão do trabalho, mas um nexo individual que deve ser observado. Vamos ver aqui o que diz. Considera-se acidente de trabalho nos termos do artigo anterior as seguintes entidades mórbidas. Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos desse artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente de trabalho. Vou dar um exemplo. A pessoa já tem uma doença degenerativa, que vocês viram que não é considerado acidente de trabalho, que seja na coluna. Acontece que ele vai trabalhar lá no ambiente que é onde, na rotina de trabalho dele, ele tem que erguer peso, ele tem que carregar peso, ele tem que deslocar, ele tem que mexer com peso, né? Ele tem que carregar. Ou seja, ele já tem uma doença degenerativa que não é decorrente do trabalho, não é uma doença ocupacional e não é uma doença do trabalho. Só que o que acontece? Ele está num ambiente que ele tem que carregar peso diariamente. Pode ser, não precisa ser um peso enorme, mas ele carrega peso, ele força a coluna dele, ele já tem a doença. Então, olha o que acontece. Vai ser feito um nexo individual nesse caso. Vamos imaginar que essa doença gere o quê? Um afastamento do trabalho. Ele vai sair decorrente, ele vai para um auxílio-doença. Só que o que está dizendo isso aqui? Que em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista, né, não está incluído lá, desde esse artigo, resultou das condições especiais. O que é a condição especial? Essa que eu acabei de falar, que ele tem que frequentemente puxar lá, deslocar peso lá naquele ambiente. Então, resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente. A Previdência deve considerá-lo um acidente de trabalho. Vocês estão compreendendo? Ou seja, aquela situação, aquele trabalho, aquela categoria não gera doença do trabalho e nem doença profissional. Ele já tinha doença, só que aquele ambiente, aquela circunstância, né, as condições especiais, resultou nele numa doença que deve ser considerada um acidente de trabalho. Legal? Muito bem. Vamos aqui. Quais são aqueles acidentes que são por equiparação? Equipara-se também aos acidentes para efeitos dessa lei o quê? O acidente. O que é a concausa? É o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho,
ou produzido lesão que exige atenção médica para sua recuperação. O que é o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado? Exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, né? Da concausa. A pessoa vai trabalhar, um exemplo de concausa, acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente. Vamos imaginar o seguinte, ele sofreu uma queda lá no trabalho, sofreu uma queda, tá certo? Um acidente ligado ao trabalho. Ele sofreu uma queda no trabalho, bateu a cabeça, foi hospitalizado. Só que lá no hospital, ele pegou uma infecção. O que é isso? E veio a morrer. Olha aqui, estou criando assim um troço bem dramático aqui para a gente entender, né? Ele sofreu um acidente lá no trabalho, bateu a cabeça, certo? Mas não morreu, de boa. Foi para o hospital, já estava se recuperando e lá ele pegou uma infecção e acabou morrendo. Ou seja, qual foi a causa da morte? A infecção. Ou seja, mas se ele não estaria lá no hospital, ele não pegaria a infecção se não tivesse ocorrido o acidente. Então, o que é? O acidente ligado ao trabalho, que embora não tenha sido a causa, não foi a causa, o acidente. Né? A causa foi outra. Embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente. Ou seja, se ele não tivesse sofrido um acidente lá na empresa, batido a cabeça, ele não teria sido hospitalizado e não teria pegado a infecção. Legal? Então, isso que é chamada de concausa. Certo? Então, isso aqui é muito importante. Concausa, agora tem aqui a concausa e doença degenerativa. A concausa poderia caracterizar a doença degenerativa como acidente de trabalho? Aí eu estou fazendo a pergunta. Quando existirá a concausa? Olha aqui, ó. O trabalho precisa exercer um papel relevante o suficiente na história natural da doença para que se possa afirmar que, sem a influência exercida pelo trabalho, a doença não se manifestaria ou não teria sido grave. Então vamos pegar de novo aquele exemplo, já pegamos um caso grave ali para tu entender a concausa. Vamos no outro exemplo, da doença degenerativa. Vocês viram lá no começo que eu coloquei, eu não vou voltar aqui porque o troço aqui está meio sinistro ainda, mas a doença degenerativa, o que acontece? Ela não é considerada acidente de trabalho, certo? Mas, aquele exemplo que eu falei, o cara vai trabalhar num ambiente que ele tenha que erguer pesos, certo? Então, ele tem uma doença degenerativa, ele ergue pesos, certo? E o que aquontece? Aquele fato de ele ficar erguendo pesos lá, o trabalho precisa exercer um papel relevante. Aquela situação de ele ficar erguendo pesos, né, rotulando a sua coluna, aquele trabalho exerce um papel relevante o suficiente na história natural da doença, porque ele tem uma doença natural, para fazer o quê? Um agravamento daquela doença. Ou seja, ele não tem suficientemente, naturalmente, o trabalho não iria impactar nele, mas a forma com que o trabalho é realizado, né, vai causar o quê? Vai causar, a concausa, ela caracteriza a doença degenerativa como acidente de trabalho nessa circunstância, quando ele agrava a situação. Né? Então é muito sutil isso que a gente essa aula de hoje aqui é muito densa, cara, é muito conteúdo, assim, cara, tem que ficar prestando atenção para pegar essa relação, né? Porque a gente entende, acidente de trabalho, é quando, pum, você imagina que o cara caiu da escada, pronto, não tem muita discussão. Você veja que aqui, cara, tem muita discussão, porque é muito sutil a questão, né? Muito bem, quem foi que escreveu isso aqui? Isso aqui eu tirei lá no livrinho lá, que são o quê? As doenças ocupacionais e as doenças relacionadas ao trabalho, né? Do Marcos Antônio Borges aqui, o crédito é dele desse aqui, legal? Vamos para frente. Acidentes por equiparação sofrido no local e horário de trabalho em consequência de colega ou terceiro. O que é considerado acidente equiparado, né? Acidente de trabalho? Aqueles que são sofridos no local e horário de trabalho em consequência de colegas ou terceiro. A primeira, o que é? Agressão, sabotagem e terrorismo. Olha, veja bem, agressão, uma briga lá na cozinha, vamos na cozinha, lá no restaurante da empresa. Houve uma briga, o cara deu uma tochada lá no colega lá, agressão. Agressão é considerada acidente de trabalho. Sabotagem, terrorismo. Veja que são coisas pesadas pra caramba. Ofensa física intencional por disputa relacionada ao trabalho. Imprudência, negligência ou imperícia do quê? De terceiros aqui, ó, colegas ou terceiros. O colega está lidando com uma determinada máquina lá
e por negligência e imprudência dele, ou imperícia de lidar com a máquina, ele provoca um acidente no outro colega. Então, são sofridos no local e horário de trabalho em consequência de colega o terceiro. Ato de pessoa privada do uso da razão, força maior, desmoronou lá alguma coisa, caiu em cima, contaminação acidental, tá certo? Aqui na minha cidade aqui tem uma empresa grande que o pessoal escapou uma área, era uma empresa de alimentação, escapou um gás lá, um determinado gás, cara, e atingiu todo mundo. Contaminação acidental, o que é considerado aquilo? Um acidente de trabalho. Agora, importante vocês entenderem que essas questões aqui, elas geram efeito para efeitos da Previdência Social, mas não tem um efeito trabalhista. Por quê? Para ter um efeito trabalhista, tem que ter a responsabilidade da empresa. Então, se a empresa não tem nenhum relacionamento, não tem nenhuma culpa disso aqui, não tem nenhuma influência no relacionamento, vamos imaginar aqui, a agressão de um colega no ambiente de trabalho. Há uma divergência e há uma briga lá. Qual é a culpa que a empresa tem disso? Não tem. Então, isso que eu estou falando aqui, acidentes equiparados aqui nesse aspecto, eles só têm um efeito previdenciário, que a gente vai ver lá na frente. Legal? Vamos passar aqui com todo cuidado. Acidente por equiparação, continuando ainda, sofrido fora do local e horário de trabalho. Legal. O que é um acidente que é equiparado quando ele é fora do trabalho? Quando ele tem cumprimento de ordem de serviço, então vamos imaginar que o vigilante foi fazer um trabalho fora, em cumprimento de uma ordem de serviço, sofrido fora do local e horário de trabalho. Ou seja, no intervalo do meio-dia, no intervalo do almoço, a serviço da empresa. Então, vai ser considerado um acidente de trabalho. Prestação espontânea de serviço para evitar prejuízo à empresa ou proporcionar proveito. Vamos imaginar que, de repente, é sofrido fora do local e horário de trabalho. Vamos imaginar que o fiscal não foi trabalhar por algum motivo e tem que, de repente, vou imaginar, tem que levar um equipamento para um vigilante que está lá num determinado posto de serviço. Aí você já está saindo, cumpriu o teu horário e está indo embora. O que acontece? O cara disse, cara, você não poderia fazer um favor de deixar esse material lá naquele posto tal? Você mora lá perto e tal? O cara disse, legal, posso fazer. O que você está fazendo? Você está fazendo aqui uma prestação espontânea de serviço para evitar prejuízo à empresa. Aí o que acontece? Naquele deslocamento, ou quando você vai chegar no determinado local, ocorre um acidente lá. E você é envolvido em alguma situação lá que causa malefício. Ou seja, vai ser considerado um acidente de trabalho. Viagem a serviço, estudo, quando financiado pela empresa. Viagem a serviço, estudo, quando financiado pela empresa. Ou seja, se você vem na reciclagem, vai fazer a reciclagem, por exemplo, vigilante, todo mundo vai fazer a reciclagem. É um estudo que é financiado pela empresa, é um estudo obrigatório que é financiado pela empresa. Ele vai ser considerado um acidente de trabalho. Não quer dizer que a empresa tenha culpa, esteja envolvimento, tenha alguma responsabilidade daquele acidente, mas vai acontecer de que aquilo que ocorrer quando você está fazendo um treinamento, ele é considerado um acidente de trabalho para efeitos previdenciários, que a gente já vai ver daqui a pouquinho quais são os efeitos previdenciários. Percurso, acidente de percurso, percurso, residência, trabalho e vice-versa. Nesse percurso, residência, trabalho e vice-versa, tem uma característica legal. Vamos imaginar, ou seja, o que acontece? O vigilante sai da sua casa e vai para a empresa. Da empresa, ele vai para a faculdade. Da faculdade, ele vai para casa. O que vai estar interpretado aqui? Bem, sempre vai decidir o seguinte, ele saiu de casa e vem para a empresa. O que acontecer aqui é considerado acidente de trabalho. Ele saiu da empresa e vai para a faculdade. Ele sai da faculdade, vai para a faculdade às 7 horas da noite e vai para casa às 10 horas da noite. O que acontece? Esse período, esse percurso da empresa para a faculdade está dentro desse negócio aqui. Agora, o percurso da faculdade para casa já não está mais. Legal? Então, é isso que é interpretado aqui, esse percurso residência e trabalho e vice-versa. E períodos de refeição, descanso, outras necessidades fisiológicas, certo? Então, o que acontece? Isso aqui está dentro dessa disposição. E tudo que ocorrer nessa circunstância, ele vai ser considerado, ele vai ser equiparado a um acidente de trabalho. Tá legal? Vamos para frente.
Caracterização administrativa dos acidentes de trabalho, procedimentos vigentes, né? Vamos passar aqui. O que acontece quando ocorre uma dessas circunstâncias que a gente falou? Vai ser emitida uma CAT, que é uma comunicação de acidente de trabalho. CAT, né? Comunicação de acidente de trabalho. Quem é que pode emitir a CAT? A empresa tem a obrigação de emitir a CAT, depois o próprio trabalhador, a vítima, pode emitir uma CAT, uma comunicação para o INSS, o sindicato pode emitir isso, o médico que prestou atendimento, né? Ou qualquer autoridade pública. Essa é a relação que está lá na Lei 8.203, lá no artigo 22. O que acontece? Olha bem, quando o trabalhador chega na perícia do INSS, o INSS deveria fazer uma investigação do nexo, aquele nexo que eu falei. Ou seja, o vigilante chegou, o perito vai observar qual é o malefício e vai procurar lá na lista, lá na relação dele, se está relacionada aquela doença como uma doença profissional ou uma doença do trabalho. Isso que se chama de investigação do nexo técnico pela perícia do INSS. Legal? E se tiver, o que acontece? O perito o INSS vai mandar uma carta para a empresa para dizer, olha, o trabalhador tal, o vigilante tal aqui, ele tem uma doença o quê? Uma doença do trabalho. Ele tem uma doença o quê? Profissional. Por causa do nexo que eles conseguirem enquadrar lá, né? Ou alguma daquelas situações que a gente falou ali, quem tem a obrigação de enquadrar, sempre quem tem a obrigação de enquadrar, se é um acidente de trabalho ou não, não é o próprio trabalhador, não é a empresa, é quem? A perícia do INSS. Muitas vezes o próprio trabalhador, a empresa não manda e ele manda, ele faz a CAT, a comunicação do acidente de trabalho, não interessa, porque sempre vai ser a perícia do INSS que vai pegar aquilo que a gente viu ali e vai enquadrar para ver se caracteriza. Legal? Quais são as consequências trabalhistas agora que entra naquele esquema, né? Por que é importante saber o que é um acidente de trabalho? Porque isso tem efeitos. Tem efeitos trabalhistas e efeitos previdenciários. Quais são as consequências trabalhistas aqui, né? O primeiro é o pagamento dos primeiros 15 dias. Aqui está 30 dias do afastamento, porque houve alteração, eu não mudei aqui. Né? Então, o pagamento dos primeiros 15 dias de afastamento. Essa é a primeira consequência. Depois, o que acontece? Tem que complemento do 13º. Isso é uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho. São poucos os que sabem isso aqui. Como é que funciona esse complemento do 13º salário? Vamos imaginar que em janeiro o vigilante sofreu um acidente de trabalho. Ele vai ficar afastado. Ficou afastado, cara, 9 meses. Ficou afastado 9 meses. Aí ele volta a trabalhar. Ele vai trabalhar 3 meses. O que acontece normalmente? A empresa vai ter que considerar aquele período de afastamento como se fosse integral. Ele não vai receber o 13º proporcional. Ele vai receber o 13º complemento do 13º. Ele vai receber inteiro. Porque o afastamento por acidente de trabalho, o afastamento em auxílio-doença por acidente de trabalho ou por situações equiparadas ao acidente de trabalho, elas garantem que aquele afastamento seja contado como se ele estivesse trabalhando. Pouca gente sabe isso aí, né? E é também, os períodos dos 9 meses é feito depósito de FGTS durante o afastamento por auxílio-doença acidentária, né? E quando ele volta a trabalhar, tem a estabilidade acidentária. Então, ficou 9 meses afastado. Quando volta, tem estabilidade por 1 ano. Isso a gente falou na aula passada, né? Isso a gente falou, só estamos reforçando aqui. Legal? E o que acontece ainda? Qual é o outro efeito que tem? Tem o efeito de uma reclamatória trabalhista. Se nada daquilo for atendido, então tem uma reclamatória trabalhista com pedido de reintegração, se for o caso. Por que se for o caso aqui? Porque o que acontece? O cara entrou em auxílio-doença. O auxílio-doença não foi considerado acidente de trabalho. Não foi equiparado ao acidente de trabalho. Nem o INSS enquadrou como acidente de trabalho. Aí o que acontece? Ele ficou 9 meses afastado. Quando ele volta, normalmente as convenções coletivas em nível de Brasil, elas garantem 1 mês de estabilidade. Então ele ficou 9 meses, ficou 1 mês de estabilidade e aí a empresa manda embora. Aí, nesse caso, que seria a reclamatória trabalhista com pedido de reintegração. Por quê? Porque ele tem estabilidade de 1 ano. Vocês estão compreendendo? Tem estabilidade de 1 ano por causa que vai ter que comprovar que aquilo foi um acidente de trabalho. Entra na reclamatória trabalhista comprovando que aquilo é um acidente de trabalho, vai gerar estabilidade e vai gerar a reintegração. Se for o caso. Ou indenização, porque muitas vezes
a empresa não quer mais o camarada, mas ela tem que indenizar aqueles 12 meses de estabilidade, né? Ninguém é obrigado a ficar com quem não quer, mas tem que cumprir a lei. E se for o caso também, pode gerar aí um dano moral ou um material, e se for um acidente, um dano estético. Então, aqui são as coisas que pode, indenização por dano moral, material e estético. Aí nós já estamos falando mesmo de um acidente de trabalho que gere consequências, né? Gere consequências para o vigilante. Legal? Onde é que a gente... E olha o detalhe que eu coloquei aqui, que eu achei interessante, digamos que seja um acidente de trabalho mesmo, que a pessoa venha a morrer. Então, o que acontece? Os pais do trabalhador, eles têm direito reconhecido de pegar essa indenização, né? Os pais do trabalhador, se o trabalhador for solteiro, certo? Legal? E a prescrição para reclamar a incapacidade no caso de uma doença ocupacional ou de uma doença do trabalho, eu chamo de doença ocupacional, mas é doença do trabalho e doença profissional, ou um acidente de trabalho que gere alguma dessas consequências, é de 5 anos contados da ciência da incapacidade. Legal? E olha, falando em segurança, existe uma outra agravante ainda, né? Que é a teoria da culpa objetiva. O que é essa teoria da culpa objetiva? Isso funciona para as empresas de segurança privada. Para o segmento das empresas de segurança privada, existe uma ideia, existe as decisões dos tribunais e a legislação, ela prevê a teoria da culpa objetiva. O que significa? As empresas de segurança privada, elas trabalham com risco, a atividade é de risco. O vigilante, em exercer a sua função legal, ele está expondo a sua integridade física e a vida. E trabalha com o risco. O risco o que é? O risco é a possibilidade de ocorrer um evento danoso, que no caso são ações criminosas. Os índices de criminalidade no Brasil são altos, de 2012 a 2017. Agora está saindo já o de 2018. Mas de 2017, os crimes contra o patrimônio, eles cresceram 112%. Ou seja, ele está numa crescente. 112%. O que significa isso? Que esse segmento das empresas de segurança privada, elas se beneficiam do medo das pessoas, se beneficiam da fuga da insegurança. As pessoas procuram ter segurança contratando as empresas de segurança. Então elas se beneficiam desse clima. Quanto mais o clima for de insegurança e de criminalidade, mais as pessoas vão se refugiar na segurança privada. Porque a segurança pública está falida. A segurança pública não garante, então ele vai se refugiar na segurança privada. Então, o que está dizendo essa teoria da culpa objetiva? Significa o seguinte: se acontecer algum evento desses que a gente falou e envolver empresa de segurança, não precisa ficar demonstrada a culpa da empresa. Por quê? Porque ela trabalha com a teoria da culpa objetiva. O culpa objetiva é quando eu não preciso comprovar que houve culpa da empresa, certo? Isso é um grande peso para as empresas desse segmento, porque normalmente na justiça e na legislação, a legislação está dizendo, olha, assim como você ganha com o risco da insegurança, você também vai assumir o ônus, você tem o bônus, né? Então você vai assumir o ônus disso aí também. Qual é o ônus? Você vai ter a teoria da culpa objetiva. Vamos dar um exemplo, né? Vamos dar um exemplo. Vigilante troca tiro numa ação criminosa, vigilante troca tiro com um criminoso numa tentativa de assalto. E vem a levar um tiro. Ah, legal? Lesão corporal gravíssima, não morre. Lesão corporal gravíssima. Qual é a culpa da empresa nisso? Você vai dizer assim, cara, a empresa não tem culpa. Aí que entra essa teoria da culpa objetiva. Assim como ela ganha com essa insegurança, ela também assume, assim como ela tem o bônus de ganhar clientes por causa da insegurança, ela também vai assumir o ônus das consequências da prestação de serviço que tem o quê? Tem nível de risco. É a teoria do risco, porque ela trabalha com uma situação de risco. Então não precisaria provar a culpa da empresa, já seria um acidente de trabalho que as empresas teriam que indenizar, né? Essa que é a teoria, essa que é a coisa que está na lei. Legal? Aqui não é questão trabalhista, aqui é uma questão do Código Civil, lá no artigo 927. E outra consequência que tem para as empresas também são as ações regressivas. O que é isso? Quando
um trabalhador, quando um vigilante sai em auxílio-doença decorrente do acidente de trabalho, o que acontece? Ele vai entrar em auxílio-doença. Aí o INSS vai lá verificar, se a empresa teve culpa. E se a empresa teve culpa, aí o INSS vai entrar com uma ação contra a empresa para cobrar aquela despesa que ele teve no auxílio-doença do camarada lá. Vamos pegar aquele exemplo, ficou 9 meses, né? Vamos imaginar que seja R$2.000 o salário. Então ele pagou de auxílio-doença durante 9 meses, ele pagou R$18.000. E o que o INSS vai fazer? O INSS vai entrar com uma ação contra a empresa, se a empresa teve culpa, bem claro, se a empresa teve culpa, por exemplo, daquele acidente que ocorreu, que ocasionou o auxílio-doença que o INSS pagou. Então ele pagou 18 mil para o camarada e ficou no auxílio-doença. Quando ele volta, né, o trabalhador aqui tem estabilidade e continua trabalhando. E o INSS vem contra a empresa para ressarcir aqueles 18 mil que ela pagou. Por quê? Porque a empresa teve culpa. Vamos assim, fazer uma coisa bem assim, um desenho, um rascunhão aqui para você entender. Vamos imaginar que o vigilante está na portaria da empresa e o que acontece? E há uma invasão. O vigilante vai fazer a ronda e surpreende um camarada lá dentro do pátio da empresa. E troca tiro com esse camarada. Né? O cara está armado, o vigilante está armado, troca tiro. E o vigilante vem a sofrer, é atingido. Só que é atingido no peito, né? É atingido no peito. E por que ele é atingido? Ah, você vai dizer assim, Pedrosa, tranquilo, de boa, porque ele foi atingido no peito, tem o colete. Só que o colete estava vencido. O colete estava vencido. E ele sofreu lesão, mas não morreu. Ou seja, ele ficou em auxílio-doença. Aí, de quem é a culpa? Quem é a obrigação de dar as condições de trabalho? Né? É a empresa. Então, se a empresa estava trabalhando com o colete vencido, passou mais de 3 anos, que normalmente é 3 anos, então a empresa concorreu para aquele problema. Né? E aí o INSS entra com ação regressiva. Isso está lá na lei, no artigo 120 da Lei 8.213. Isso tem acontecido muito. Isso tem acontecido muito mesmo. Tá legal? Olha o que está dizendo aqui, ó. Nos casos de negligência, quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho, indicados para a proteção individual e coletiva, o colete é uma proteção individual. A Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis, que é o caso esse exemplo que eu acabei de falar. Então, olha bem, né, como as empresas, elas sofrem, né? As empresas de segurança privada, elas estão numa atividade que é de risco, e esse risco, a lei pressupõe que ela é de risco, a lei sabe, porque o vigilante, ao realizar o seu serviço, ele vai estar expondo a sua integridade física e a sua vida. Então, é um ambiente perigoso, certo? Armado ou desarmado, existe esse risco. Por isso que o vigilante ganha os 30% de periculosidade. E tem essas consequências relacionadas, por isso que a lei é tão descritiva no sentido do acidente de trabalho, né? O que a gente quis nessa aula de hoje? Exatamente mostrar para vocês que o acidente de trabalho não é só aquele que a gente tem na cabeça que quando o cara caiu lá e quebrou alguma coisa e é um acidente de trabalho típico, né? Não, isso que a gente falou aqui são aquelas circunstâncias que se equiparam àquele acidente e as consequências daquele acidente. Na aula passada, a gente trabalhou a doença do trabalho e as doenças profissionais e a gente desdobrou elas nas consequências. Uma das consequências é o auxílio-acidente, que está lá na outra aula que eu não vou falar aqui hoje, mas vou fazer uma aula específica sobre o auxílio-acidente. Legal?